Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesse feriado de Tiradentes, mas um feriado movimentado no Internacional. Afinal, Mário Fernandes pediu rescisão contratual e não é mais jogador do Inter. Como fica a situação financeira do clube? Como fica esse contrato pesado que o Inter tinha com a saída do lateral Brasi-russo, né? O russo brasileiro que não vai deixar saudades no Beira-Rio. Quero falar também sobre boas notícias vindas do departamento médico envolvendo Bustos e Charles Arantes e a janela nacional que fechou e o Inter finalizou ela com 10 contratações. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então e nesse vídeo eu quero começar falando, claro, sobre a notícia de ontem, notícia do dia, notícia que movimentou os bastidores do Internacional, a rescisão de contrato do Mário Fernandes com o Internacional, uma passagem relâmpago do lateral zagueiro aqui no estádio Beira-Rio. Mário Fernandes que deixa o Internacional com 5 partidas. Na verdade são 4, né? Tem uma quinta que ele jogou contra o Brasil de Pelotas, onde ele entrou no segundo tempo e logo saiu, né, com um corte na cabeça, então ficou só 5 minutos em campo. Então computo 4 jogos, tá? A maioria com time reserva, né? 2 contra Avenida e Novo Hamburgo, jogou contra o Esportivo também no estádio Beira-Rio e contra o Ipiranga de Erechim também no Gigante. O negócio é o seguinte, né, gente? O Inter fez uma aposta no Mário Fernandes. E aqui eu não vou bancar o hipócrita, né? Na verdade, quando o Inter contratou o Mário Fernandes, eu achei uma boa contratação. Por quê? Porque o Inter passou o ano todo passado sem um reserva para o Fabrício Bustos. Quando ele saiu do time por lesão, entrou o Heitor, entrou o Everton, o time não teve um bom rendimento, então era notória a necessidade de um reserva para ele. E o Mário Fernandes veio com aquele discurso, né, da polivalência, que poderia jogar como zagueiro, poderia jogar até como primeiro volante, né, mesmo que o Mano não quisesse improvisá-lo ali, o fato é que ele não conseguiu jogar. E ontem entrou na sala da diretoria pedindo uma rescisão contratual. Com qual argumento? Ele entende que não se adaptou ao futebol brasileiro, à rotina do Brasil, à cobrança do futebol brasileiro, e citou um exemplo, né, que foi o jogo contra o Juventude. Primeiro jogo da temporada, ele ouviu vaias no Beira-Rio, né, não só ele individualmente, mas o time num geral, e ele não estava acostumado com isso na Rússia. Afinal, ele ficou 10 anos no CSKA Moscou e foi um ídolo do clube, e lá o futebol é diferente do que aqui no Brasil. E a gente lembra dos episódios do Mário Fernandes jogando aqui pelo Grêmio, né? Onde foi convocado para a seleção e fugiu, onde veio para o Grêmio e fugiu também. Então é um cara que também tem os seus problemas, as suas particularidades. Fato é, tá? O Inter não queria a rescisão de contrato justamente porque a janela nacional está fechada. O Inter não vai conseguir buscar uma reposição para o Mário Fernandes. Mas ele tá saindo, tá? Já assinou a rescisão, não fica no Internacional. E aí tem algumas particularidades importantes que a gente precisa falar sobre isso. Vamos lá? Primeiro ponto. O Mário Fernandes alegou que deve parar de jogar futebol. Ele já tinha essa ideia antes de vir para o Internacional. Ele pediu, né, a saída do CSKA Moscou da Rússia em cima da normativa da FIFA, né, para os jogadores que estão atuando na zona de conflito, e ele tinha como ideia ficar fora, um período sabático para ficar com a família, né, para descansar um pouco, e veio o Internacional, em especial na figura do Mano Menezes, que o convenceu de vir para cá. Então, ele volta a pensar na aposentadoria. Outro ponto, o Inter colocou uma cláusula nessa rescisão de contrato que o Inter precisa ser indenizado, né, financeiramente falando, caso o Mário Fernandes volte a jogar por outro clube. CSKA Moscou da Rússia, que tem interesse, já falou sobre isso nas últimas semanas, né, o clube russo, então essa também é uma particularidade. E a outra, que para mim é a principal, é a economia que o Inter faz. É claro, o Inter já teve um prejuízo, né? Contratou o Mário Fernandes, ele custou cerca de 500 mil reais por mês, ficou 4 meses, 2 milhões de reais, mas as luvas da contratação, enfim, aí são outros 500, tá? Mas a gente pode olhar pelo copo meio cheio ou pelo copo meio vazio. Ah, jogamos 2 milhões fora em salários para um jogador que jogou 4 jogos,
ou economizamos outros 4 milhões, né, que viriam pela frente até o final do seu contrato aqui no estádio Beira-Rio. O Inter comemora isso, né, o fato de ter um alívio na folha, né, para ter um espaço na janela de julho para contratar alguns jogadores. Por que a janela de julho, né? Aliás, já deixa aqui no comentário a tua opinião sobre essa passagem do Mário Fernandes, né? Essa passagem meteórica do Mário Fernandes, então deixa no comentário, por favor. Porque a janela nacional fechou ontem, né? O Inter não pode contratar mais nenhum jogador até a abertura da janela de julho. E com ela, também a abertura da janela nacional. O Inter findou, né, esta janela de transferências com 10 contratações, tá? E eu quero a análise de vocês. O goleiro John, que jogou 2 partidas até agora, reserva do Kehler, mas para mim uma boa contratação, tá? Um goleiro experiente, finalista de Libertadores. Há quem diga que ele vai tomar o posto do Kehler na sequência. Nico Hernandes, que até agora não estreou, então não tenho como analisar. Mário Fernandes, que veio e já foi. Charles Arangues, que não estreou ainda também, mas para mim uma grande contratação. Baralhas, Campanharo, Rômulo e Gabriel Barros, Jean Dias e Luiz Adriano. Eu vou dizer, cara, essa janela aqui, ela não foi boa do Inter, tá? Ela teve algumas ideias boas, Mário Fernandes, John, Arangues, Campanharo, próprio Gabriel Barros, mas são jogadores que ainda não estrearam, né? A maioria deles. E o Inter veio com um discurso no começo do ano de elevar a régua, né, dos reforços. E a gente tá vendo que nessa lista aqui que o Inter fez, que isso não aconteceu, infelizmente, né? Então, tomara que na janela de julho, já com o Ener Valencia chegando, as coisas possam ser diferentes, não é mesmo? Quero dizer que esse vídeo tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS em até 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e livre de qualquer burocracia. Então chama Mais Ágil que tu pode antecipar o teu FGTS em até 1 hora, tá? Então tem relatos de ouvintes aqui, né? O pessoal que me acompanha, meus seguidores, que anteciparem até 1 hora o fundo de garantia, beleza? Então clica no link, chama Mais Ágil, que eles vão te ajudar para passar o feriado com dinheiro na conta, beleza? Pra gente fechar esse vídeo, gente, eu quero falar sobre a preparação do Inter para encarar o Flamengo. Afinal, no domingo tem jogo no Beira-Rio, 11 da manhã. A expectativa é de 35 mil torcedores no Beira-Rio. 30 mil já garantiram entre venda de ingressos e check-in. Então, uma mobilização grande para o Inter depois daquela vitória na Libertadores no meio da semana. E o Mano Menezes teve quase uma boa notícia, tá? Porque o Bustos apareceu no gramado do CT do Parque Gigante para fazer a sua atividade. O Inter projeta mais 2 semanas, tá? Para que ele volte. Até vou abrir aqui o calendário do Internacional para projetar o que teremos em 2 semanas. 2 semanas, mais ou menos, voltamos no dia 5 de maio. O Inter ainda tem jogo contra o Flamengo, CSA fora pela Copa do Brasil, Goiás em casa e o Nacional em casa também, tá? Então são 3 jogos em casa e 1 fora. O Bustos, teoricamente, voltaria contra o São Paulo, um jogo no Morumbi no dia 7 de maio, tá? Esse jogo seria válido aqui pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, ele tá fazendo um trabalho de retreinamento, já tá no gramado, então pode ser uma boa notícia ali na sequência. E aí, ainda mais que o Mário Fernandes foi embora, né? Hoje o Inter tem o Igor Gomes e o Rômulo, né, que quebrou um galho na lateral, inclusive contra o Fortaleza. Então, o Inter fica de olho nessa situação. E a outra boa notícia, na verdade, é Charles Arangues, né, que em breve também vai voltar ao time do Inter. Esse deve voltar 2 jogos antes, né, contra o Goiás, no estádio Beira-Rio, na 3ª rodada do Brasileirão. Enquanto eles não voltam, o Mano deve encaminhar o time do Inter, com Kehler, o Igor Gomes, Mercado, Vitão e René. Aqui uma grande dúvida, né, se o Campanharo deve começar. A tendência é que não, tá? Eu tô apostando na manutenção do Johnny ou do Baralhas. Vou colocar o Baralhas aqui como alternativa. Depena, Maurício ou Pedro Henrique, Alan Patrick e Wanderson. E na frente outra dúvida entre Luiz Adriano e Alemão. Eu torço muito para que o Alemão comece, acho que o momento é dele e ele faria um melhor uso, né, da titularidade. Concorda comigo? Deixa no comentário qual time tu escalaria nesta partida contra o Flamengo e não esquece de passar em kto.com. Te registra lá para dar aquela brincada. Hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro, tem Botafogo de São Paulo e Sampaio Correia, Ponte Preta e Criciúma, tem também Atlético Goianiense e CRB. Tô dando mais uma olhadinha aqui, ó, tem Premier League com Arsenal em campo contra o Southampton,
tem campeonato espanhol com Espanhol e Cádiz, campeonato italiano, Hellas Verona e Bolonha, e tem também muitos jogos para você se divertir, campeonato argentino, campeonato belga, campeonato boliviano, tem um monte de coisa para tu palpitar em KTO.com e a rodada do final de semana começando já no sábado. Beleza? Não te cadastrou ainda? Passa lá, usa o cupom COLAR para garantir 20% em free bet no teu primeiro depósito. Combinado? Um bom feriado a todos e a gente se vê. Fui!